Muito bem, rapaziada do Mundo Edu, nós estamos aqui com atualidades Enem e hoje nós vamos falar sobre o Estado Islâmico. Eu sou o professor Giba E eu sou o professor Bussunda. ou vice-versa. Vamos nós! E aí, estamos aqui então para conversar, né, Giba, sobre esse processo todo, o terrorismo que acontece, essas loucuras, decapitando pessoas, incendiando pessoas. É o Estado Islâmico que aterroriza o Oriente Médio e onde mais, Giba? Na verdade, vem aterrorizando o mundo, né? O medo de que o Estado Islâmico ataque uma grande cidade nos últimos tempos é realmente um medo bastante comum nas principais metrópoles do planeta. Mas a gente tem que entender que grupo é esse, por que esse medo existe, de onde saiu e onde que ele atua principalmente. Basicamente é isso que a gente tem que pensar. Exatamente. Moçada, atente que o Estado Islâmico, na verdade, ele tem origens na própria Al-Qaeda, lá do Bin Laden, aquela galera, e eles são uma dissidência que se destaca principalmente a partir ali de 2003, quando dá a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Agora também tem ganhado bastante fama depois de 2011 na Guerra Civil da Síria e chegaram a se proclamar Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ISIS, mas depois não mais, agora eles são Estado Islâmico. Como é isso, Giba? Na verdade, a ideia, né, Bussunda, é criar um grande império no chamado mundo árabe. Eles nascem como uma ideia de criar um califado, um império islâmico apenas na região do Levante, que é a região do Iraque e da Síria. Mais tarde, eles se proclamam simplesmente um grande Estado Islâmico, querendo unificar os povos árabes, os povos sunitas, em torno de um grande império fundamentalista. Exatamente. Moçada, ali no território, então, onde eles estão dominando, eles proclamam esse califado a partir do final de 2014 e a pretensão é unificar os muçulmanos do mundo inteiro e por isso existe perseguição. A gente tem que sempre se ligar disso a grupos minoritários dentro do próprio Islã, como os xiitas. Além disso, eles se dizem inimigos dos politeístas, dos próprios cristãos, né, de judeus e afins. E isso é importante que se cuide muito. A gente está acostumado, e algumas pessoas de maneira mais... Talvez para simplificar o assunto, dizem que o fundamentalismo islâmico parte dos xiitas. Normalmente, nós temos... É mais comum, não vamos dizer normal, mas é mais comum a quantidade de grupos xiitas rebeldes, porque eles geralmente são minorias. Então, eles acabam atuando de maneira mais... utilizando a força, mais comum que eles utilizem a força. Mas esse grupo, é importante que a gente lembre que eles são sunitas. Sunitas. Gente, e lembra do conceito jihadistas, que são ramificações do islamismo que acreditam atualmente em fazer guerra, né? Em impor pela força algumas das suas ideias. E aí, Bussunda, tem uma questão que o jihadismo, ele ficou muito... Ele parece uma questão do muçulmano, do islamismo. Existe a jihad e existe o jihadismo, não é? Exatamente. A jihad é um princípio do esforço do muçulmano e que a maioria dos muçulmanos acredita em fazer algum tipo de esforço. Mas, gente, esforço não quer dizer guerra, não quer dizer terrorismo. E alguns grupos radicais, uma população ínfima da população muçulmana, acaba defendendo essa coisa de pegar em armas, partir para a força, para tentar os terroristas, decapitar inimigos e afins. E eu até costumo dizer nas minhas aulas, Bussunda, jihad é um dos substantivos mais bonitos entre todas as línguas. E, de certa forma, semelhante ao que a gente enfrenta com a palavra saudade na nossa língua, que não tem uma tradução nas outras línguas, jihad não tem tradução fora da língua árabe, porque significa esforço, significa luta, mas luta em relação a quê? As armas? Esse esforço em relação a quê? A manter a religião, manter a cultura. Então ele fica muito vago. E aí a gente tem aí uma meia dúzia, como o Bussunda falou, uma ínfima minoria, que acaba simplificando e principalmente traduzindo de maneira totalmente absurda, que é a tal Guerra Santa, né, Bussunda? Como assim Guerra Santa? É importante que a gente separe o que é jihad do que é jihadismo, o que é religião do que é fundamentalismo. Fundamentalista é aquele cara que vai ter uma interpretação literal
totalmente parcial de escrituras sagradas que são escritas há séculos em culturas completamente diferentes, né? E lembrando que existe no Islã seitas fundamentalistas, assim como também a gente pode aplicar em outras religiões. No próprio cristianismo, nós temos grupos fundamentalistas, os que interpretam exatamente e literalmente o que está escrito nas escrituras sagradas. Pegando um livro que foi escrito há séculos, com características culturais, sociais, históricas completamente diferentes, e resolvem que aquela é a forma correta de viver no século XXI. Nós temos cristãos, temos judeus e temos islâmicos que fazem isso. Na verdade, Bussunda, nós temos fundamentalismo desde que alguém disse que existe apenas um Deus. Desde o momento que alguém começa a dizer qual é o certo e qual é o errado de se viver, nós passamos a ter fundamentalismo. Não é uma coisa dos árabes e não é uma coisa nova. Exatamente. E dentro disso, vamos falar então do jihadismo. Nós temos o grande evento terrorista, jihadista que nós temos, é o 11 de setembro, é o grande marco, que parte da Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, tanto faz a gente essa expressão, do Bin Laden contra os Estados Unidos, não um ato de guerra contra os Estados Unidos, mas ao que os Estados Unidos e a cidade de Nova York representam para o mundo. E dentro disso, nos últimos anos, por conta da captura e morte do Bin Laden, captura e morte de grande parte dos principais líderes da Al-Qaeda, nós vamos ter alguns grupos achando que a Al-Qaeda está muito light. Não, a Al-Qaeda está muito light, a gente quer pegar em armas, a gente quer ir mais à frente. Numa dessas dissidências nasce o Estado Islâmico, né? E assim como existe o Estado Islâmico, existem tantos outros grupos, né, como o próprio Hezbollah no Líbano, o Hamas, que são grupos que começam muito dentro da prática de pegar em armas, ainda têm os seus braços armados, é verdade, mas aos poucos também migram para o lado político, né? Só que o Estado Islâmico ainda é visto pela comunidade internacional apenas como um grupo terrorista. É isso aí, professor Gil? É isso aí. E é importante que a gente entenda então, né, Bussunda, quem é o Estado Islâmico. Vamos resumir para a galera aqui quem é o Estado Islâmico, para a gente não confundir o Estado Islâmico com a guerra na Síria, é uma outra coisa para um outro momento. Então, quem é o Estado Islâmico, Bussunda? O Estado Islâmico surge como uma dissidência da Al-Qaeda, principalmente a partir da invasão dos Estados Unidos ao Iraque de 2003, se destacando realmente a tomar territórios mais tarde. O Estado Islâmico proclamou um califado e o seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, se diz o califa, um imperador islâmico que quer criar então esse Estado Islâmico não só no Iraque e na Síria, mas em todo o mundo árabe. Os caras são um grupo sunita jihadista, ou seja, os sunitas é uma parte interpretativa do Islã que tem como principais opositores os xiitas, mas eles são sunitas e jihadistas, defendem o empreendimento do uso da força e da guerra santa para defender-se e expandir. Embora estejam principalmente no Iraque e na Síria, num país completamente bagunçado, por conta de uma minoria xiita que governa o país, nós temos rebeldes sunitas e também esse grupo radical sunita chamado Estado Islâmico, eles são responsáveis por inúmeros atentados fora do Oriente Médio, inclusive em Paris, em 2015, em janeiro no jornal Charlie Hebdo e em novembro no Bataclan, na boate parisiense. Dá para perceber que se eles atacam a França, que é um país de maioria cristã, eles também atacam regiões de cristãos, também xiitas e outros grupos que eles consideram politeístas ou apóstatas. Então, esse basicamente é o Estado Islâmico. E sempre lembrando, né, criaturas, que a gente está falando de uma região muito rica em petróleo. O Estado Islâmico, até para conseguir boa parte das suas armas, acaba dominando algumas áreas extratoras de petróleo. E a França, como a gente falou, não só é um país cristão, como um país que compra muito petróleo dessa região. A Síria está numa posição estratégica para exportação de petróleo e, obviamente, que a paz na Síria é interessante para todos os consumidores de petróleo do mundo. O Estado Islâmico, obviamente, está muito ligado nisso. Feito, rapaziada. Feito, Giba. Feito, Bussunda. Feito, galera.
Bom Enem, moçada, muito estudo, muita força e vamos para cima deles. Um grande abraço. Abraço.